As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez, nessa noite de quarta-feira, atualizando você sobre as informações da notícia, o que tem acontecido na nossa região do Agreste de Pernambuco, com destaque para as últimas 24 horas. No programa de hoje, nós vamos repercutir, falar mais um pouco em relação a um episódio que aconteceu ontem. O prefeito acusou um vereador de Santa Cruz, o Carlinhos da Coab, de ter tentado invadir o hospital de campanha. O vereador se pronunciou aqui nesse programa. Hoje nós vamos trazer o vídeo que o vereador fez lá na frente do hospital e vamos trazer também a palavra, a entrevista ao vivo com a secretária de Saúde, Poliane. Aí ela vai falar a versão do governo sobre essa questão, a denúncia que estaria faltando médico no hospital de campanha de Santa Cruz. Então daqui a pouquinho a gente traz esse conteúdo nesse programa. No programa de hoje também vamos ter a participação do cientista político Adriano Oliveira. Ele vai estar ao vivo conosco também, vai falar sobre os aspectos dessa eleição de 2020, a prorrogação dos prazos do dia da eleição, os efeitos que essa pandemia está causando para aqueles candidatos mais tradicionais, para os novos candidatos, para os candidatos de governo, para os candidatos de oposição, qual vai ser o facilitador ou a dificuldade que se vai ter nesses campos. Então a gente vai analisar, vai debater, vai falar sobre tudo isso com Adriano Oliveira, cientista político, ele que inclusive escreve colunas para o Jornal do Comércio, artigos para o Jornal do Comércio, para o meu blog, né, e portais também de várias partes do estado de Pernambuco. Então daqui a pouquinho teremos Adriano Oliveira ao vivo também participando desse programa. Nós estamos ao vivo através do Santa Cruz Online, pelo Facebook e pelo YouTube, nas nossas páginas do Santa Cruz Online, mais de 120 mil seguidores. Estamos ao vivo através da Agreste TV e Jardins do Agreste, em Belo Jardim, São Bento do Una. Estamos ao vivo para Brejo da Madre de Deus, pela Estação Notícias TV e pela página da Rádio Nova FM para Fazenda Nova. Pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, Rede Nordeste de Pernambuco, de Cachoeirinha, e também a página da Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, você nos acompanha pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Comigo no programa de hoje, Ralf e Manassés. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite, Elivaldo. Boa noite, Marina. Boa noite... Marina? Marília. Boa noite a todos os ouvintes do programa Independente e também todos vocês que nos assistem através das nossas plataformas digitais. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf Lagos. Boa noite à equipe operacional técnica, não é isso? Do Santa Cruz Online, não é isso? Esse é o termo. Equipe operacional técnica, porque aí vai que é Marina, é Marília, é Livaldo. E boa noite a você também que está aí do outro lado, seja pela rádio, seja pela internet. Um abraço. Botaram o nome dela, Marília Mendonça, no TP para mim aqui outro dia. Quase que eu passo e falo dessa forma. Olha, a gente inicia o programa de hoje já trazendo uma informação que é preocupante, certo? Que potencializa a preocupação em relação a Santa Cruz do Capibaribe. Passa de 1.000 casos confirmados a cidade nesse momento. Números oficiais divulgados há poucos minutos pela prefeitura da cidade. Nesse momento,
Santa Cruz ultrapassa essa marca e vai a 1.008 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 49 casos, novos casos, nas últimas 24 horas confirmados. Desses, 23 são de mulheres, 26 são de homens. A cidade registra agora, soma 20 óbitos e tem 465 pessoas que foram recuperadas. Esses os números divulgados há poucos minutos pela Prefeitura de Santa Cruz. Então, ultrapassa essa barreira simbólica aí dos 1.000 casos confirmados em Santa Cruz. Nossos comentaristas, então, para falar sobre isso. É muita coisa, né? São muitos casos, realmente, como você bem disse, né? É preocupante num dia em que a Câmara Setorial apresenta ao governo do estado, junto com a cidade de Toritama e de Caruaru, um projeto para a reabertura do Moda Center. Esse número realmente deixa a gente preocupado, né? Em contrapartida, como o governo do estado já sinalizou que o avanço ou não da reabertura, né, do cronograma de reabertura, depende de um tripé e não só dos números de casos confirmados. Nós temos, Manassés, o baixíssimo índice de pessoas internadas no nosso hospital de campanha. Eu não sei se é nenhuma hoje, Ney. Ontem era, né? Ontem era. Eu não sei se depois desses 49 casos, alguma está no hospital de campanha. Mas ontem nós tínhamos o número de 0 pessoas internadas lá no hospital de campanha. Então, dentro dessa balança, pode ser que haja realmente essa possibilidade de abertura. Agora, aqui, como bem disse Ney, é um número simbólico, né? A volta de você ultrapassar os 1.000 casos em Santa Cruz realmente é uma coisa que deixa a gente bastante preocupado. É um aumento significativo, ultrapassar 1.000 casos, e isso acredito que no máximo foram 2 meses, né, a gente teve esse aumento significativo. Por outro lado também, a boa notícia no meio de, infelizmente, 20 óbitos e a ultrapassagem do número de 1.000 pessoas infectadas, é a quantidade de pessoas também já recuperadas, quase que metade, né, 428 pessoas, é isso, né, 428 pessoas recuperadas, segundo os números do município. Então, isso demonstra mais uma vez que a letalidade e a gravidade desse novo vírus... 465, só corrigir. Então, 465. Então, quase metade do número de infectados que hoje foi apresentado já está recuperado, já não testa mais como positivo. Então, se recuperaram, saíram de um quadro como esse, né? Então, o que demonstra é que, pelo menos segundo a visão que os infectologistas tinham, não eram todos, claro, pelo fato de ser um vírus novo, há muitas opiniões, às vezes até mesmo, Ralf, divergentes, mas uma que nos parece que está realmente se concretizando é o fato de que o vírus está diminuindo o seu potencial de letalidade e sua evolução de agravamento na grande maioria dos casos. Santa Cruz do Capibaribe é um retrato claro disso. Que bom que, ainda bem, que o nosso hospital praticamente está operando. Ontem, como por exemplo, não havia ninguém internado, então isso é bom, porque por outro lado, Ralf, às vezes o ouvinte ou o espectador pode dizer, não, mas os internamentos podem estar acontecendo fora do município, mas o prefeito, pelo menos, os números, se não me engano, não chegavam nem a 10, o número de pessoas que estavam internados em outros municípios. A última semana não, realmente. Talvez, nós não sabemos de ontem para hoje, mas o fato é que o retrato não é positivo, porque não é bom ninguém estar doente. Quem dera que essa doença nunca tivesse aparecido. Mas uma vez que surgiu, a gente vai ter, e eu volto a dizer o que eu disse ontem, semana passada também repeti, a gente tem que manter os mesmos cuidados. Saindo de casa, coloque sua máscara, voltando da rua, lave suas mãos, faça os procedimentos, para que se por acaso, Deus lhe livre, você foi infectado, que a letalidade não lhe alcance e lhe alcançando a doença que não seja um quadro grave, como graças a Deus tem acontecido na maioria dos casos. Olha, Manassés, você tive um compromisso e não pôde ir na nossa visita lá no hospital de campanha,
uns 2 dias antes dele inaugurar. Mas Ney e Luciano, nós estivemos juntos, nós 3 lá, e a gente saiu demasiadamente preocupado de lá, porque se esperava, e aí não era só uma visão daqui de Santa Cruz, não, dos profissionais daqui de Santa Cruz, não, é uma visão de todo o país. Se esperava que em 15 dias o hospital estivesse superlotado. Quando eu assisto a live do prefeito, que ele dizer que o hospital não chegou a ter 5% da sua capacidade de lotação, eu agradeço a Deus, que é mais um sinal de que ele está nos amparando nesse momento tão difícil. Há alguns dados, inclusive, não é, Ralf, que mostra que enfrentar, a gente não condena as instituições de saúde, podemos, inclusive, estar agora nos condenando, porque estamos falando de algo que não terminou, estamos falando de um mal que está em curso, e um mal desconhecido. Ninguém aqui tem experiência em pandemia, então não podemos, dessa dimensão, não podemos tentar antever nada. Agora, muita coisa do que era presumido, né, pelas instituições acabou não se concretizando. Por exemplo, quando nós estivemos visitando lá o hospital de campanha, eu lembro que o prefeito Edson Vieira nos confidenciou ali que houve um questionamento dos órgãos do governo do estado relacionado às vagas no cemitério. Né? Eles, inclusive, queriam saber como é que estavam a questão de funeral aqui, as vagas. E aí teve uma coisa que nós falamos aqui, certo? Nós temos nosso compromisso com a informação e trouxemos isso. Mas nós não fizemos disso algo que se desse muita publicidade. Porque não cabia a gente, e a gente fez questão, inclusive, de não amedrontar a população diante do desconhecido. Mas vejam, lá no cemitério novo, o prefeito do município determinou que fosse tirado uma área de construção que não era muito utilizada na entrada do cemitério novo de Santa Cruz, para que fosse aberto um campo descampado ali, para que se fizesse cova, obedecendo inclusive aquilo que orientava o governo do estado, que se preparasse, né, para essa questão. Então, passados aí alguns meses, a gente percebe que estávamos diante do desconhecido, que pelo menos essa avalanche que nós imaginávamos ter, de letalidade, aí eu não falo de números, os números nós não podemos dizer que estão baixos, estão. Mas o número de letalidade, né, essa avalanche que se imaginava que poderia ter, ela até então não se concretizou. Volto a dizer, não estamos aqui falando do futuro, nós somos profetas, certo? E podemos estar pecando diante do que pode acontecer para frente. Mas até agora, nesse momento, temos fortes números, né, números altos. Mas uma taxa de letalidade, graças a Deus, é muito baixa. Agora vejam só uma coisa, viu, Alfa? Na questão da letalidade da Covid, perceba, é um retrato que eu conversei lá atrás, né, a gente estava conversando aqui uma vez no estúdio, e eu estava dizendo, olha, infelizmente, essa letalidade muito forte, porque a gente não torce que ninguém se dê mal, mas foram nos países e nas cidades mais ricas do mundo. Vamos tomar um exemplo, Madrid. Quantos milhares de mortos em Madrid? Milão, Nova York, Londres. Perceba, por exemplo, continente africano. Você não tem nenhuma reportagem mostrando um quadro grave do continente africano. Os dados, os números do continente africano são tão baixos, mas tão baixos que sequer aparece na mídia. Por quê? Porque é o mistério dessa doença. Ela se manifestou em alguns países com uma força letal terrível, e em outros, graças a Deus, não. Um exemplo deles é a nossa região do Agreste, porque aqui, infelizmente, as pessoas não têm o costume ainda, né? É trabalhoso as pessoas colocarem uma máscara. Eu estava hoje em uma loja, Ralf, e as pessoas, na hora de falar, baixam a máscara. Né? Veja, por quê? Porque é do costume. A gente tem que se acostumar com esse novo tempo. Tem muita gente que usa a máscara, Manassés, para se locomover. É impressionante. Parece que a máscara é acessório de transporte. A pessoa vai com ela, mas quando chega, tira. Tira. Então, isso, Ralf, demonstra o seguinte, que graças a Deus, tem uma frase que eu gosto muito dela, que diz que Deus é bom e sabe amar. Graças a Deus, na nossa região, apesar de tantos descuidos, a população muitas vezes não ajuda, que deveria ajudar. Talvez, Ralf, se a população ajudasse mais utilizando a máscara, esses números fossem bem menores. Mas estamos com números aí, mas o fato é que nós não temos nem de longe, o retrato catastrófico que se mostrou na Europa e, por exemplo, nos Estados Unidos, a catástrofe da Covid-19 se deu em Nova York.
Você não vê isso, por exemplo, em São Francisco, na Califórnia, você não ouviu isso em Miami, você não ouviu essa taxa de letalidade em Boston, você não ouviu, foi em Nova York. Então são em alguns lugares, e em termos de Brasil, em termos de Pernambuco, graças a Deus, nossa região, especialmente Santa Cruz do Capibaribe, a taxa de letalidade é muito baixa. Ô Manassés, eu ia justamente comentar em cima disso que você está comentando, mas tem pessoas aqui que numa dificuldade tamanha da compreensão que a responsabilidade do ser humano tem num momento como esse. Tem pessoas, inclusive conhecidas nossas, que testaram positivo para a Covid e insistem em andar na rua sem máscara, né? Então é uma coisa realmente que impressiona. Quanto à letalidade, eu devo concordar plenamente com você. O que nós vimos e se esperou que tivesse aqui no Brasil era que, por exemplo, a gente chegou a ficar estarrecido, como a gente leu, inclusive, matéria aqui no programa, eu não lembro se foi no Equador, os médicos escolhendo quem morria. Na Itália, coisa parecida também aconteceu, né? E aqui no Brasil não aconteceu isso. Nós temos um sistema de saúde que no papel ele é muito bonito, na prática ele não funciona tão bem, né? Mas ele não funciona mal de agora da Covid, ele funciona mal desde sempre, desde a sua fundação, né? Então, apesar de termos como grande bandeira desse momento os excelentes profissionais de saúde do Brasil, que eu estou falando do sistema e não dos profissionais, né? Os profissionais de saúde do Brasil podem fazer uma pesquisa hoje que são os profissionais mais bem apontados pela população. Antes era o Corpo de Bombeiro. Hoje eu tenho lá minhas dúvidas se os médicos e enfermeiros já não estão apontando aí na frente, porque realmente foram heróis, foram gigantes nesse momento. E aí, realmente, quando o Ney narra essa questão do prefeito, eu lembro que o prefeito confidenciou a gente, Edson Vieira, que nesse dia ele foi para casa mais cedo, quis ficar sem mexer no telefone, né, ficou realmente muito perturbado, porque ele disse que recebeu do secretário de Estado a informação de que deveria cuidar também da questão funerária em Santa Cruz do Capibaribe. Isso mexeu muito com o prefeito, é óbvio, mas graças a Deus, como bem disse o Ney, até aqui a gente não teve essa situação não. Já que você citou uma expressão que sugere ao nosso Senhor, Manassés, eu vou fechar meu comentário com uma também. Apesar de tudo que a gente passou, apesar das mortes que nos entristeceram muito, até aqui nos ajudou o Senhor. Só para fechar, né, e até pedindo permissão a vocês para entrar também no debate, há dados que são bem interessantes, né? A gente chegando agora a esse volume de 1.000 casos, e chegando à situação que nós estamos no país, a gente começa a perceber as diferenças que Manassés trouxe aqui, dos casos da Europa para os casos daqui, a taxa de mortalidade. Veja como a gente costuma muitas vezes maldizer o nosso país, a gente costuma se sentir pequeno diante de potências mundiais, mas na grande potência, na maior potência mundial que é nos Estados Unidos, quando você pega dados relacionados às mortes pela Covid-19, você percebe que ela atendeu fortemente às classes mais baixas. Foi diferente do que houve na Europa. Qual a particularidade dos Estados Unidos? Não tem sistema público de saúde. Pois é. A pessoa pobre nos Estados Unidos, ela muitas vezes, isso aconteceu na Covid-19, ela prefere ficar no seu leito em casa do que ter que encarar uma conta, uma calção hospitalar, em que ela sabe que o Estado não vai socorrer. Ela vai se endividar para tratar da saúde. E nessa situação, muitos americanos morreram. Então, nós muitas vezes, enquanto brasileiros, nos sentimos inferiores. Mas nós temos uma estrutura de saúde no país que, nesse momento, ela fez um efeito muito grande. Os números estão aí. Só para deixar claro... Nosso velho e criticado SUS nos ajudou muito. Ajudou muito, exatamente. Só para deixar muito claro, nós não estamos aqui amenizando, diminuindo a situação grave que é nós termos 1.000 casos agora confirmados, mais de 1.000 casos confirmados em Santa Cruz. Os números no país, sim, são enormes, preocupantes e absurdos. O que nós estamos trazendo aqui como dado, e dessa forma, eu não vou dizer comemorando, certo? Mas... agradecendo a Deus, né? Esse ditado clichê que Deus é brasileiro, eu não vou utilizar, mas que somos gratos a Deus, somos. É que no Brasil, até agora, até esse momento, são poucas mortes. A taxa de letalidade no mundo, ela oscilou aí, não sei como está hoje, mas oscilou aí no auge da doença na Europa, no ápice da doença, entre 6% e 7%.
Santa Cruz do Capibaribe, considerando que temos agora 1.000 casos confirmados, nós temos 2%, não é isso? Dá 2% de taxa de letalidade, ou seja, é 3 vezes menor do que essa média mundial que a gente viu alguns meses atrás. Se não é motivo para nos alegrar porque perdemos 20 pessoas, conterrâneos, é um acalento, porque não perdemos muito mais, né, Ney? Exatamente, e essa pronto, acredito que Ralf agora conseguiu deixar aí muito claro o nosso sentimento. São 7h21, daqui a pouco a secretária de Saúde vai estar conosco também. Eu vou para um intervalo rápido de 30 segundos e aí a gente traz o vídeo também do vereador Carlinhos da Coab, daqui a pouquinho. Participe da nova promoção dos Meninos do Gás. Promoção Meu Pai Merece. É muito fácil. Compre um gás, preencha o cupom, deposite na urna e concorra a um Smart TV 32 polegadas. Viu como é fácil? Bora comprar gás e concorrer a prêmio. Peça já o seu através da central de atendimento online pelo nosso WhatsApp 819-8272-0800. Os Meninos do Gás. Melhor preço, melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade. Olha, o vereador Carlinhos da Coab esteve no Hospital de Campanha de Santa Cruz ontem. Essa informação foi divulgada pelo prefeito Edson Vieira durante o pronunciamento na tarde, em uma live que o município faz com o balanço da Covid-19. Segundo o vereador, ele recebeu uma denúncia de que o hospital estava sem médico para atender a população e foi averiguar. O vereador gravou um vídeo e publicou nas suas redes sociais. Vamos trazer agora esse vídeo. Se preparando, gente, para uma denúncia que a gente recebeu nesse momento, aonde o Hospital de Campanha de Santa Cruz do Capibaribe, hoje, terça-feira, quase 3 horas da tarde, não tem um médico para atender o nosso povo do hospital que está entrando milhões de reais. Tá. Queria uma informação sua. A direção quem está hoje? Está numa reunião. Quem fica responsável por ele? Quem fica responsável por não ter ninguém? É o vereador Carlinhos da Coab. Tá. Eu queria algumas informações sobre o hospital. O funcionamento, como é que está aí a situação? Não pode entrar aqui não? Dessa área não pode. Eu só queria informação. Não tem ninguém para informar, aqui, não tem ninguém para informar. O pessoal pode ver. A menina lá saiu do pé de atender, não pode atender não? Qual o médico que está plantando aqui, irmão, hoje, agora tá? Não sei, essa está na funcionária. Quantas pessoas tem aqui? Não sei, mas só você que não pode. Filma, Tom. Senhora, não vai ter ninguém para atender, não? Santa Cruz do Capibaribe. Meu senhor e minha senhora. Nesse momento, eu estou no Hospital de Campanha de Santa Cruz. Hospital esse, minha gente, que tem recebido milhões da gestão municipal de Santa Cruz. E eu venho desmascarar mais uma vez a farsa dessa gestão. Minha gente, nesse momento, nessa terça-feira, o hospital está fechado. A senhora que toma conta não tem um respeito com o recurso público de Santa Cruz. Fechou as portas, não quer atender a gente. Sabe por quê? Porque nesse momento não tem um médico dentro do hospital de campanha. O hospital de campanha de Santa Cruz do Capibaribe, nessa terça-feira, não tem um médico sequer para atender os pacientes que estão precisando de tratamento. Isso aqui está parecendo mais uma farsa para entrar recursos na prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí a gente vai estar atento com essa gestão que foi instalada em Santa Cruz do Capibaribe. Fecharam as portas, receberam a ordem para não atender o vereador Carlinhos nem dar informação. Não pode dar nenhuma informação porque as questões é sigilosa, de respeitando o funcionário público, de respeitando uma pessoa
que ficou para fiscalizar o dinheiro público de Santa Cruz. O que é que está acontecendo? Está vindo milhões de reais para ser contratado pessoas para vir atender aqui. Estão pegando essas pessoas contratadas e remetendo para outros lugares. E nesse momento não tem um médico sequer no hospital de campanha de Santa Cruz do Caparibe. Vereador Carlinhos Jacob. É isso aí, cara. Mete pronto. Parabéns, cara. Tomara que todo mundo denunciado. Tá aqui, ó. A única pessoa é um telefone, um funcionário para atender o povo é assim, ó. O telefone lá, filmando, recebendo ordem, né? Enquanto isso, ninguém pode entrar, certo? Tem as questões de prevenções, mas nem informação pode se dar pela porta, né? Então, cadê o médico, prefeito? Que era para estar aqui hoje à tarde. Eu pergunto a você de Santa Cruz do Caparibe, cadê o médico que era para estar aqui hoje, atendendo o pessoal, o prefeito Edson Vieira? Nesse momento não tem um médico sequer. Não tem um médico sequer no hospital de campanha de Santa Cruz do Caparibe. Em plena terça-feira. Isso é um desrespeito ao recurso público de Santa Cruz do Caparibe. Bom, tá aí, né? Esse é um trecho do vídeo. O vídeo ele segue com o mesmo assunto, né? Nesse estilo mais espalafatoso do vereador Carlinhos. E agora, né, tratando aí de ouvir os dois lados, pois não, Ralf? Só me permita deixar claro que o vídeo foi produzido pelo vereador Carlinhos Jacob, não é um pela vídeo, nossa produção. Não é um vídeo de reportagem nosso, não. É vídeo divulgado nas redes sociais do vereador. Vamos agora fazer um contato com a secretária de saúde do município, a Poliana Siqueira. Poliana Siqueira. Secretária, boa noite. Está me ouvindo direitinho? Nós não estamos ouvindo ela. Boa noite. Agora sim, tudo ok. Boa noite, Ney, boa noite, Ralf, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando nesse momento. Secretária, esse vídeo, nós vamos falar sobre esse vídeo e daqui a pouco queria que a senhora comentasse também sobre a marca aí dos 1000 casos ultrapassados em Santa Cruz. Mas em relação a esse vídeo que foi para o ar nas redes sociais do vereador Carlinhos, por que é que não tinha médico no hospital de campanha naquele momento? Vamos lá, né? Vamos aos fatos, né? É importante a gente esclarecer a população sobre tudo isso que está acontecendo, né? No momento de pandemia, no momento tão incerto para todos nós, né? Para o Brasil, para o cidadão santacruzense também. É importante a gente esclarecer e trazer a informação de forma verídica e para que a gente possa, né, também ter o apoio de toda a sociedade nesse enfrentamento. Vamos lá. O Hospital de Campanha, né, ele foi criado com reordenação da rede para poder atender durante esses meses, né, que a gente está vivendo aí a situação do novo coronavírus, né? Foi criado com 49 leitos, com o intuito de, caso os números de internamento se elevassem, esse hospital tivesse disponível para que a população que com sintomas moderado a leve fossem atendidos nas nossas unidades. Pois bem, faz 3 dias, desde sexta-feira, que o Hospital de Campanha vem com a ocupação de leitos dele zerada. E em contato, né, com a coordenação, com a administração do Hospital de Campanha e das outras unidades, coordenação de enfermagem, diretor e direção médica, e com o nosso planejamento, entendeu-se que deveria haver uma realocação dos profissionais do Hospital de Campanha mediante a taxa de ocupação que estava 0, né, para não manter os profissionais dentro dessa unidade, já que não havia pacientes nessa unidade, nesse momento, né? Nesses últimos, acho que sexta-feira, na nossa divulgação já dos números de ocupação de leitos, o Hospital de Campanha já estava ocupação zerada. E aí a equipe, conversando com a equipe, os profissionais se dispuseram, não viram problema nenhum, né, já que não tinha paciente, em se deslocarem para as unidades como UPA e municipal, que eles foram remanejados enquanto não tinha paciente para essas unidades. E eles concordaram e acharam até interessante essa roupagem para que eles não ficassem ociosos no Hospital de Campanha. Isso foi feito, né, e até ontem os profissionais eles assumiam os plantões nas nossas unidades de saúde e
com a consciência que, caso houvesse necessidade de pacientes retornarem ou ficarem internados no hospital de campanha, a equipe migraria para o hospital de campanha, sem problema nenhum. E assim foi feito, uma forma de otimizar esse atendimento e que as pessoas não ficassem ociosas no hospital de campanha, né? Infelizmente, houve esse episódio, a equipe da administração se assustou com toda aquela situação, e aí, infelizmente, uma figura política, né, pública, se exaltou, né, nas suas colocações, e a equipe ficou preocupada, bastante preocupada, porque naquele momento ali não havia pacientes, a taxa de ocupação do hospital de campanha vem se mantendo equilibrada, inclusive totalizando esses 3 meses, a gente tem aí uma taxa de ocupação de 5%. Desde o início, a gente tem agido com transparência, com clareza, né, nas nossas informações, com o intuito de informar a população e também tornar a população agente colaborador nesse enfrentamento, né? Ele, na verdade, é fundamental a contribuição da população para que a gente passe por esse momento tão difícil. Então, o que ocorreu foi isso, infelizmente, a atitude equivocada do vereador deixou a equipe de administração que estava lá, né, porque os processos administrativos, eles continuaram ali dentro do hospital. A questão da entrada do hospital é porque a gente precisa manter o hospital, o ambiente sanitizado, para que caso algum paciente vá, ele esteja sanitizado. Então, a questão da circulação de pessoas dentro da unidade, ela é restrita, e nós sabemos disso desde também do início da pandemia, que os processos eles iriam ser mais rígidos. E, assim, a Secretaria de Saúde tem agido com transparência, tem também, dentro da sua limitação de recursos, procurado organizar essa rede para dar um atendimento adequado a essa população, tanto é que desde o início a gente fez a migração da emergência pediátrica, né, tirou da UPA para que a gente pudesse, na UPA, ter um atendimento de síndrome gripal, de Covid, de síndrome respiratória aguda grave, que nem sempre é Covid, mas que, por conta da pandemia, a gente sabe que, no caso do Covid, é uma doença oportunista, ela vai ter, esse vírus, ele vai acometer aquelas pessoas que já têm algum quadro vulnerável, né, com mais gravidade na sua condição geral, e aí a gente tem pensado muito cuidadosamente nessa rede, para não expor esses pacientes, para proteger essas pessoas que vão precisar de um atendimento médico, de uma internação médica. E aí a equipe ficou um pouco assustada, mas depois a situação se normalizou, mas é importante a população saber, com transparência e clareza, que a Secretaria de Saúde vem diante dos seus recursos de 2 unidades, tentando administrar essa questão toda financeira para que os recursos sejam bem empregados, né, no enfrentamento da Covid-19, né, informando também que, em relação ao que hoje o Ministério da Saúde repassou, foi aqueles 800 mil lá do início, onde hoje a gente tem várias demandas, folhas de profissionais que a gente teve que aumentar, testagem que nós tivemos que aumentar, nossas unidades básicas de saúde também reorganizar. Então, tudo isso é investimento, né, investimento na saúde de Santa Cruz de Capibaribe. Secretária, eu vou pedir para a senhora segurar um pouquinho aí, só 30 segundos, tá certo? Eu vou chamar um break aqui de 30 segundos, meio minuto, e a gente volta com a senhora fazendo as perguntas, rapidinho. Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Têxtil você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado, uma ótima opção para o inverno. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719. Muito bem, voltamos então. Estamos entrevistando agora a secretária de Saúde, Poliane Siqueira. Pergunta do Ralf, pois não, Ralf? Poliane, primeiro, boa noite. Estou vendo que você está bem, recuperada da Covid, graças a Deus. E a minha pergunta, Poliane, é no sentido de uma afirmação do prefeito Edson Vieira, que o vereador Carlinhos Jacob teria tentado invadir
o hospital de campanha. Nas imagens nós não vimos isso. Algum profissional que estava no local lhe narrou essa tentativa? Houve, Ralf, uma colocação da administração, né, uma preocupação, inclusive nós acionamos a guarda, que houve alguma ameaça, né, tipo, se vocês não abrirem, a gente vai pular o portão. Inclusive uma fala dessa foi nos relatada de profissionais que estavam ali, da administração. Então, isso aí nos preocupou. A gente, inclusive, acionou a guarda para ver o que estava acontecendo, porque era um risco tanto para ele, né, quanto para os profissionais que estavam lá, pelo motivo que eu acabei de falar. A gente está trabalhando numa pandemia, o hospital de campanha tem os procedimentos sanitários e a partir do momento que ele se coloca lá dentro, ele expõe quem está e se expõe. Então, a gente ficou preocupado exatamente por essa colocação e essa fala dele entrar e até pular o portão. Assim, a gente recebeu com estranheza, até acionou a guarda para verificar o que estava acontecendo ali. Os profissionais se assustaram e, assim, até pela questão da colocação do vídeo, a forma que ele se expressa no vídeo, acho que talvez tenha causado uma preocupação por parte da equipe. Pois não, Manassés? Boa noite, secretária. Minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que o governo federal está enviando muita verba para as cidades, né? Especialmente aquelas que têm casos graves. Algumas capitais do país já estão desmontando seus hospitais de campanha. A secretaria também já estuda alguma coisa nesse sentido, porque, em parte, a população pode também estar com uma certa cobrança em relação ao dinheiro público, porque talvez não faça sentido manter um hospital vazio durante tanto tempo. Então, a secretaria está acompanhando para saber até quando vai ser, digamos assim, vai fazer sentido um hospital estar aberto, tendo, às vezes, 1 ou 2 pacientes dentro dele, secretária? Veja bem, quando a gente reformulou, né, a rede, isso passou por uma resolução CIB, a gente uma comissão intergestora estadual. Então, nós temos o documento em que coloca a rede de Santa Cruz no formato que ela está hoje para essa pandemia. Já existe, pelo Ministério da Saúde, algumas alternativas para reformular essa rede pós-pandemia. Mas também existe os nossos números, a gente vem avaliando diariamente e em relação aos números de testagens e positividades, internamentos, a gente vem avaliando essa situação da continuidade do hospital de campanha no formato que ele está. Talvez a gente está analisando, na verdade, isso é só para que a gente possa, no outro momento, talvez na próxima semana, a gente já venha trazendo informações para vocês de uma outra conformação de rede de saúde, proposta também pelo Ministério, nos casos da pós-pandemia. Agora, é importante também a gente frisar que não há previsão, ainda não temos previsão do amanhã, de como a gente vai, de quando a gente vai voltar à nossa normalidade em relação aos serviços de saúde. A gente precisa estar preparado e a gente precisa nós temos no nosso planejamento uma possibilidade também de uma conformação com menos leitos, uma unidade para a Covid, enfim, a gente está fazendo a análise e em breve vai ser divulgado e aí a gente vai começar a fazer as devidas alterações no nosso plano de enfrentamento. Secretária, muito obrigado pela participação, certo? Pela atenção que tem sempre com o programa. Nós vamos e continuamos, né, desde o início, acompanhando tudo que acontece. Estaremos e continuamos, então, sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço de esclarecer as situações que vêm acontecendo, né, no nosso estado e na nossa cidade e também reforçar o compromisso da gestão com todas as ações que ele tem realizado, que a gente tem realizado, a Secretaria de Saúde, agradecer também a contribuição da imprensa de esclarecer e de nos dar, né, a abertura de esclarecer todas as situações, uma situação tão incerta, né, num momento tão delicado e desafiador. Ok, conversamos então com Pauliane Siqueira, secretária de Saúde do município de Santa Cruz do Capibaribe. Eu vou para o intervalo, porque daqui a pouquinho, em seguida, nós vamos fazer uma conexão com Adriano Oliveira. Ele é cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, sócio da Contexto Estratégia,
autor de vários artigos e livros sobre o comportamento dos eleitores, inclusive é colunista do Jornal do Comércio. Então, daqui a pouquinho, o Adriano Oliveira estará conosco ao vivo, falando sobre essas mudanças no calendário, no período eleitoral e os efeitos que isso causa diante do eleitorado. Daqui a pouquinho. Tá sabendo da novidade que está chegando aqui em Santa Cruz? Não? Então eu vou te contar. Uma ótica completa com mais de 400 lojas em todo o Brasil com marcas exclusivas e preço justo. Mercadão dos Óculos. Armações a partir de R$ 19,99 e óculos de sol a partir de R$ 79,90. Não perca! Grande inauguração no dia 16 de julho, na Avenida Padre Zuzinha 262 Centro. Estamos com o ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19 para receber você. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. Muito bem, voltamos então. Daqui a pouco estamos aqui fazendo contato, na conexão com o Adriano Oliveira para tratar com ele sobre as eleições. Pois não, Ralf? Ney, quem não perde um só programa independente é a irmã Rosa e a Aline Souza, com seu filho Pedro, e toda a sua família lá, o Juninho, meu amigo Juninho. Então, um grande abraço para a irmã Rosa e toda a sua família. Muito bem, vamos então agora ao vivo ao nosso contato com, pode trazer a câmera para mim, ao nosso contato com Adriano Oliveira. Adriano, boa noite. Aí, tudo bom? Tudo certinho, Adriano. Faz tempo, inclusive, né, que a gente não conversa. Acredito que esse ano de 2020 nós não tivemos nenhum contato nos veículos de comunicação. Adriano, muita coisa mudou, esse é um ano diferente, parece que a gente está vivendo um filme. E aí, nessa primeira abordagem sua aqui no programa, eu queria que você falasse para a gente, com essas alterações todas, mudança de época de eleição, em que é que isso vai influenciar, começando pelo eleitorado, né? Qual a influência que isso tudo vai causar? Olha, Ney, ela será uma eleição um pouco parecida com a de 2016. Nós, em 2016, tivemos uma crise econômica muito forte, uma crise econômica muito intensa, e, consequentemente, muitos candidatos usaram a estratégia da crise econômica. A crise econômica como um fator que poderia interferir no comportamento dos eleitores, no momento em que vários prefeitos candidatos à reeleição justificaram que não fizeram mais em virtude da crise econômica. Nesta eleição de 2020, nós temos um outro fator. Qual o outro fator? É o fator da crise sanitária. Então, são duas crises. Em 2016, tivemos apenas uma crise. Agora, em 2020, nós temos a crise do Covid-19. Essas duas crises certamente irão interferir no comportamento do eleitor. Por quê? Porque muitos prefeitos, eles aumentaram a sua popularidade em razão de que a crise do Covid-19 permitiu que esses prefeitos agissem. Obviamente que nem sempre, não necessariamente, não obrigatoriamente, as pesquisas têm revelado uma associação significativa entre a aprovação da popularidade do gestor frente ao Covid-19 e a popularidade do gestor frente à gestão. Então, os estrategistas precisam diferenciar isso muito bem. Mas é um fato de que muitos gestores tiveram a sua aprovação aumentada em razão das suas ações. Eles tiveram oportunidades de construir hospital de campanha, de aparecer mais na mídia, de dar entrevista. O salvar-vidas, no primeiro instante, foi um elemento que proporcionou um alcance majoritário da opinião dos eleitores, ou seja, os eleitores majoritariamente apoiavam o salvar-vidas, e os prefeitos agiram, né? Não só os prefeitos como os governadores. Então, eles aumentaram a popularidade. Portanto, eles hoje têm condições, certamente, de galgar a reeleição, ou, claro, apoiar candidatos e esses candidatos se tornarem competitivos em virtude do Covid-19. Por outro lado, também, nós temos a crise econômica. E a crise econômica mais o Covid-19, nós temos eleitores mais irritados, eleitores mais ansiosos, eleitores que certamente estão propensos a fazerem mudança ou estão em busca da segurança, em busca da continuidade. Por que em busca da continuidade? Porque, Ney, pesquisas qualitativas em vários municípios do Nordeste têm me revelado que o eleitor não quer ir para o novo, ele não quer ir para a mudança. Sabe por que ele não quer ir para a mudança e não quer ir para o novo? Simplesmente porque ele quer se tornar seguro, seguro com quem ele já está, ou com um candidato experiente que possa garantir a ele que continuará a enfrentar as crises do coronavírus e a crise econômica com sucesso. Ou seja, ele quer um candidato experimentado, um candidato que já mostrou que é capaz, ou um candidato que tenha discurso de continuidade e de manutenção.
Então é importante destacar que a mudança ela poderá vir a existir, mas também as pesquisas qualitativas, por isso essa importância das pesquisas qualitativas. Eu costumo dizer, Ney, você sabe disso, que intenção de voto não diz nada. Eu estou diante de muitos candidatos que hoje chegam para mim comemorando porque tem 30%, 35% de votos e seu adversário tem 15%, tem 10%. Isso não diz nada. O que vai dizer é a qualitativa, onde a qualitativa vai revelar como a eleição será disputada e o que o eleitor deseja de fato. E há um outro fator também, né, importantíssimo, que é a nacionalização da campanha, né? Esse debate entre bolsonarismo versus lulismo, bolsonarismo versus Bolsonaro, certamente estará nas eleições municipais, independente da cidade. O que eu quero dizer com isso? Independente do tamanho da população, nós teremos essa discussão entre eleitores de Bolsonaro versus eleitores anti-Bolsonaro. E o que isso significa? Simplesmente que se um candidato ele já se assume como um anti-Bolsonaro, ou se esse candidato já se assume com uma tal ideologia, ele nacionaliza a disputa, a depender da popularidade do presidente, a depender da popularidade dos anti-bolsonaristas, esse candidato poderá perder votos ou não. Enfim, nós teremos uma eleição, Ney, que as crises irão orientar o comportamento do eleitor, e só as pesquisas qualitativas e, claro, também as quantitativas poderá mostrar o que esse eleitor deseja para o seu futuro e, acima de tudo, para o seu presente. Adriano, deixa eu confrontar o que você está me dizendo com algumas ideias, algumas teses. Claro que o que você coloca é com base nos levantamentos qualitativos. Agora, a eleição de 2018, ela rompeu a tradição entre a disputa do tucano com a disputa petista. Por outro lado, você trouxe agora que os eleitores, nesse momento, eles estão mais nervosos. Então, isso não é controverso em relação ao que você colocou, de que nesse momento os eleitores não querem algo novo, eles enxergam a segurança naquilo que é mais tradicional, pelo que eu entendi? Não gera uma contradição entre esses pontos que eu coloquei com esse aspecto que você colocou? Veja, Ney, boa pergunta. Ô, Ney, eu não agradeci a você, a sua atenção e o seu convite, porque eu estava me procurando na sua câmera. Para mim, você ia ter uma câmera e eu iria apresentar. E como eu estava enxergando só a mim, você disse, coloca a câmera para mim, eu estava me procurando. Mas eu quero dar boa noite a todas as pessoas aí da região, a todos os ouvintes, e desculpe por não ter falado antes esse boa noite. Bem, Ney, como sempre, uma boa pergunta sua. Vamos contextualizar a eleição 2018 nacional e contextualizar a eleição municipal que está por vir. Em 2018, nós tínhamos um fator fundamental que foi desconsiderado, inclusive mesmo por mim, que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, no meu último livro, que eu lancei o ano passado, ela teve uma interferência forte na eleição de 2018, junto com a facada. Neste meu último livro, eu explico por que Bolsonaro ganhou a eleição e mostro como a Lava Jato teve uma forte influência, mais a facada, no que condiz ao sucesso eleitoral de Jair Bolsonaro. Ali existia dois contextos, dois tipos de eleitores. Um eleitor cansado com a corrupção, cansado com o PT e cansado com a crise econômica, e um eleitor fiel ao PT e fiel aos princípios do PT no que condiz à inclusão social, a uma participação maior do Estado na economia e à proteção dos pobres. Então, esse era o contexto. O que venceu? O que era maior naquele instante, agora demorou a se decidir e, consequentemente, também teve a influência da facada, foi o eleitor rumar para o Bolsonaro. O eleitor poderia ter rumado para qualquer outro candidato, mas ele optou, e aí entra a facada, e aí entra a Lava Jato, pelo então candidato Jair Bolsonaro. No caso específico dessa eleição, o que eu estou colocando é o seguinte: em primeiro lugar, são as pesquisas qualitativas que vão dizer os desejos, os sentimentos e as crenças dos eleitores. Aí vai mais uma vez minha crítica. Quem vê intenção de voto não vê cabeça do eleitor. A intenção de voto não representa a cabeça do eleitor. A intenção de voto é muito enganosa. Então nós vamos encontrar, e assim eu estou vendo, cidades que desejam a mudança. Nós vamos encontrar isso. Mas também nós vamos encontrar cidades que, diante da crise econômica que provoca irritação no eleitor, que diante da crise do Covid-19 que provoca irritação no eleitor, e que diante desse nacionalismo, ele deseja alguém equilibrado. Ele deseja alguém
ponderado. Ele deseja alguém experimentado. E isso vai depender do contexto do município. Se nós tivermos um município onde os candidatos só sabem brigar, só sabem denunciar, só sabem fazer questionamentos, não propõem, nós podemos ter no primeiro momento um eleitor desejando mudança. Mas no segundo momento, esse eleitor pode dizer o seguinte: não, eu prefiro a segurança, eu vou continuar com o que eu estou já, porque esse que está comigo já está me dando resultado. Por outro lado também, o status quo da ordem, da manutenção desse desejo de mudança é condicionado por várias más gestões que caracterizam o contexto eleitoral do município. A esse eleitor, ele está tão irritado que ele vai apostar na mudança. Então, o que eu quis esclarecer é que essa discussão, porque o eleitor quer mudança, porque o prefeito está reprovado. Não necessariamente, porque a Covid-19 e a crise econômica pode justificar um discurso, uma narrativa eleitoral em que o candidato à reeleição se apresente como um candidato de que só ele é capaz de enfrentar as crises econômicas e a crise sanitária e mostrar que ele conseguiu enfrentar com sucesso a crise sanitária e, consequentemente, galgar, obter popularidade a partir do momento que conquistou a confiança de parcela dos eleitores. Então, temos que ter muito cuidado nessa questão da mudança, porque os desafios que estão por vir para o país pode sugerir ao eleitor que é muito melhor um candidato experiente com a coisa pública, é muito melhor um candidato que apresente propostas do que um candidato que vive de briga e de denunciacionismo. Adriano, aqui quem está falando é Ralf. Primeiro, é um prazer, uma satisfação estar falando com você. Em suma, deixa eu ver se eu entendi. A crise pode estar deixando o eleitor, Adriano, desconfortável, e assim ele não se sente com a confiança de ousar em novos projetos que se apresentam. É isso que eu entendi, Adriano? Ô, Ralf, boa noite, como vai? Tudo bom? Bem, prazer Adriano. é meu. Veja, Ralf, sua pergunta também, é uma pergunta muito boa. De fato, veja, olha, quando nós analisamos uma eleição nacional, nós estamos analisando um contexto nacional. Quando nós estamos analisando o contexto municipal, são 5.800 municípios, salvo engano, que estão sendo analisados, que as pesquisas precisam interpretar o desejo do eleitor. Então, o que eu estou colocando? Podemos encontrar contextos eleitorais em determinado município, em determinada cidade, que o eleitor vai dizer assim: ora, para que mudar se esse prefeito, na era do Covid-19, mostrou que é capaz? Para que mudar se esse prefeito, no seu primeiro mandato fez, no segundo fez, diminuiu um pouco, está apresentando um candidato? Por que não confiar? Por que mudar se esse candidato à reeleição mostrou que fez nesse último ano de campanha? Então, esse último ano de gestão. Então, ele está querendo a segurança. Cenário 1. Cenário 2. O prefeito não é mais candidato à reeleição, mas o eleitor está à procura também da segurança. Então ele vai buscar quem? Um ex-prefeito que já foi prefeito, que deu certo e que mostrou que merece voltar. Esse cenário pode existir. Terceiro cenário. O eleitor está tão decepcionado com a classe política do município, com as várias gestões mal sucedidas no município, que quer de qualquer modo a mudança. Não está nem aí para ver se essa mudança, de fato, trará um gestor responsável que tenha qualidades para enfrentar essas crises que estão presentes. Está claro isso, Ralf? Então, nós temos que trabalhar com os cenários, com cada particularidade do município. Por isso que é importante que, antes de ver intenção de voto, que o candidato, o estrategista, possa ver os sentimentos, os desejos dos eleitores e ter essa interpretação adequada. E tem outra questão, Ney e Ralf, qual seja, que está passando despercebido, é a disposição do eleitor ir votar. Eu tenho colocado isso nas minhas pesquisas eleitorais. Você pretende votar na eleição? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você prefere que na eleição desse ano, em razão do Covid-19, o voto deve ser facultativo, isto é, não obrigatório? Por incrível que pareça, majoritariamente o eleitor defende o adiamento da eleição
e também deseja que o voto seja facultativo. Então, o grande desafio dessa eleição não vai ser só você conquistar o eleitor, mas você convencer o eleitor a ir votar no dia da eleição no candidato. Adriano, nosso tempo está bem curto, eu só vou ter uns 2 minutinhos aqui, mas temos uma pergunta ainda do Manassés. Adriano, boa noite. Minha pergunta diz respeito à questão hoje virtual. Nós temos uma probabilidade enorme que as campanhas se deem tão somente dentro das redes sociais. Nisso, o presidente Bolsonaro foi um professor na eleição passada. Nesse sentido, você não acha que o candidato, os mais novos, aqueles que estão chegando com, digamos assim, com essa proposta inovadora, dizendo, olha, eu não... A velha política, então os grupos tradicionais da cidade precisam tirar férias porque a gente quer chegar. Do ponto de vista de rede social, uma vez que não vai ter a probabilidade que não haja campanha de rua, esses candidatos não tendem digamos assim, a elevar a competitividade e, de repente, esse cenário em busca de segurança pelo candidato mais tradicional ser relativizada? Olha, novamente, vai depender do contexto do município e as pesquisas vão revelar essa força do tradicional, a força da mudança e a força do novo. Isso precisa ser monitorado pelos candidatos, repito, mais uma vez, através das pesquisas qualitativas e também as pesquisas quantitativas. E o candidato não pode enxergar apenas a intenção de voto. Um outro ponto. As redes sociais, elas terão uma grande importância. Elas já estavam tendo desde 2012, ela se consolidou com o presidente Bolsonaro e vai se consolidar agora em virtude de que você vai ter um isolamento eleitoral. Certamente os promotores dos municípios, o próprio juiz responsável, irá proibir carreatas, irá proibir aqueles grandes comícios, aglomerações. Então, resta ao candidato o quê? Ir para as redes sociais. Só que aí vem uma questão, Manassés. Não adianta você ir para as redes sociais e falar o que você quer falar. Você tem que ter conteúdo. E o que é que significa conteúdo? Significa estratégia. Ou seja, você precisa identificar o que o eleitor deseja. Em segundo lugar, definir o seu posicionamento entre os eleitores e também perante os seus adversários. E, consequentemente, criar a sua narrativa de campanha. Porque campanha eleitoral é feita uma novela. Você precisa conquistar telespectadores, você precisa conquistar audiência, você precisa conquistar, fazer com que esse eleitor esteja entretido com você. Então, para você colocar um discurso na rede social, você precisa, acima de tudo e principalmente, que você tenha uma estratégia discutiva, uma narrativa, onde você consiga despertar a intenção do eleitor, entretê-lo e depois conquistá-lo. Não recomendo nenhum candidato ir para a rede social só por ir, só para falar o que quer. Às vezes ele pode ter milhões de curtições, 1000 curtições, mas ele está tendo curtições apenas dos seus adeptos. Ele não está conquistando novos eleitores e nem está massificando a sua mensagem perante a opinião pública. Portanto, a narrativa é fundamental e, portanto, o eleitor vai às redes sociais e o candidato tem que estar nas redes sociais. Mas ele precisa, acima de tudo, ter uma narrativa estratégica para prender a atenção do eleitor e conquistá-lo. Adriano, muito obrigado pela sua participação, pela atenção de sempre. O assunto é tão importante, tão relevante, tem tanta coisa que a gente queria trazer aqui que eu vou desejar que você esteja conosco mais vezes a partir de agora. Ney, é sempre um prazer estar colaborando com o seu programa e quero parabenizar. O seu programa está muito bom, tenho ouvido falar muito nele. Forte abraço, dispõe e boa noite a todos. Obrigado, então. Um grande abraço, Adriano Oliveira, professor Adriano Oliveira, né, que, enfim, atua, né, analisando o cenário de vários municípios de Pernambuco, colunista, inclusive, do Jornal do Comércio. Ralf Manassés, o programa hoje foi puxado, né? O programa hoje teve audiência recorde, Ney. Parabéns para você, parabéns para toda a equipe. Boa noite. Foi um bom programa, é bom tratar de temas, especialmente quando o tema é leve, né? A gente está falando de, apesar de doença, mas falamos de coisas boas. Muita gente sendo curada, os números do hospital lá embaixo, em termos de internações, então é uma noite mais leve. Daqui a pouco, nesse estúdio, J. Lima estará apresentando a segunda edição do... Meu Deus do céu! Do Rota da Notícia. Tanta coisa que a pessoa... Do Rota da Notícia, segunda edição, daqui a pouco nesse estúdio. A gente volta amanhã no mesmo horário. Um beijo no coração de todos. Até lá. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil.
Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.